Olá, tudo bem com você? Estamos de volta às nossas aulas sobre deuses falsos a partir do livro de Timothy Keller. Na verdade, estudando o que as escrituras sagradas nos ensinam sobre essa questão. Na aula passada, nós aprendemos que o coração humano é o lugar da idolatria. A idolatria, ela é antes de tudo algo que se forja no coração e que é preciso ter cuidado com os deuses falsos que estão nos circundando e muitas vezes morando em nossos corações. Dentro dessa perspectiva, nós avançamos hoje para essa segunda aula, em que nós abordamos na primeira aula que o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente fala hoje dos chamados ídolos do coração. É a segunda aula e eu quero convidá-la a participar, a caminharmos juntos na abordagem dessa questão, os ídolos do coração, a nossa segunda aula sobre o assunto. Há uma frase extraída aqui do livro de Timothy Keller que eu achei interessante, eu quero compartilhar com você antes da leitura do texto bíblico. A frase, ela diz assim: na antiguidade, as divindades tinham sede de sangue e eram difíceis de apaziguar, e continuam assim. Na verdade, o que ele está dizendo é que as divindades ou falsos deuses continuam existindo e elas continuam requerendo o sangue das pessoas e elas continuam difíceis de apaziguar conforme a gente vai caminhar e vai mostrar para vocês. Duas passagens bíblicas nós trazemos para vocês. A primeira delas é em Provérbios 4, 23, e o texto diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A outra passagem está em Ezequiel 14, versículo 3, e o texto diz o seguinte: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Apenas a primeira parte dessa passagem. Bom, ídolos do coração. Uma pergunta inicial, que vai ser uma pergunta reitora aqui da nossa abordagem com vocês, é: quando é que forjamos ídolos em nosso coração? Quando que isso acontece de fato? Já que há uma preocupação da nossa parte em estarmos atentos aos riscos que a idolatria, os falsos deuses nos trazem, essa é uma pergunta importante. Quando é que nós forjamos? Forjar significa edificamos, construímos, formamos ídolos em nosso coração. Bom, uma resposta assim sintética, mas que é importante, que vai ser direcionadora da nossa reflexão, é que nós forjamos ídolos em nossos corações quando o coração humano toma coisas boas e as converte em coisas essenciais. Quando o coração transforma coisas boas em coisas essenciais. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí participando com a gente. Os ídolos ou falsos deuses normalmente são coisas boas. Coisas boas. O que eu posso lhe perguntar? A sua família é uma coisa boa? Sim, claro. Mas quando ela se torna algo essencial, ela deixa de ser uma coisa boa e se torna um ídolo. Essencial em que sentido? No sentido de que é algo sem o que você não vive em hipótese nenhuma. Que se você perder, a sua vida não tem mais sentido. Quando isso acontece, pronto, o que era bom se transformou num ídolo, num falso Deus. Um bom emprego, com uma boa remuneração, um bom salário, é uma coisa boa? É claro que sim, é evidente que é uma coisa boa. Mas quando isso se torna algo essencial, algo sem o qual você não vive, que caso você perca, a sua vida perderá significado, pronto, algo que era bom se transformou em algo essencial e, portanto, num ídolo. Percebe? Normalmente os ídolos são coisas boas que se tornam ídolos quando elas passam a ser essenciais na nossa vida. Algo sem o qual ou sem o que a gente não consegue viver. E hoje a gente percebe, dentre várias coisas que acontecem e que vai se tornando essencial, nós temos, só para exemplificar aqui nesse começo de conversa, a questão do dinheiro. É claro que eu posso dizer para você que
ter o dinheiro, ter recursos com que garantir o nosso sustento, dar conforto à nossa família, garantir uma boa casa, um bom carro, de repente uma viagem de férias divertidas com a família, tudo isso é muito bom e para isso é bom ter o dinheiro. Nesse aspecto, o dinheiro como uma ferramenta, uma dádiva de Deus para você garantir coisas boas e momentos de alegria com a sua família é perfeitamente bom. Mas nós temos um problema gravíssimo hoje em relação ao dinheiro. E só para dar isso, ou apresentar isso como um exemplo inicial, nós temos o texto que está em Colossenses capítulo 3, versículo 5, em que o apóstolo Paulo diz assim, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. A avareza é um outro nome que se dá para ganância, o desejo desenfreado pelo dinheiro. E esse é um problema seríssimo que nós temos nos dias atuais. Para muitas pessoas, o dinheiro ele tem assumido atributos divinos. Enquanto deveríamos ter em Deus a nossa fonte suprema de esperança, de aspiração, de regozijo, de satisfação, há pessoas que transferem esses sentimentos para o dinheiro e aquilo que o dinheiro pode adquirir. E quando fazem isso, o dinheiro está assumindo atributos divinos na vida dessa pessoa. E aí a gente pode perceber também que o dinheiro ele pode se tornar uma espécie de vício espiritual. Existem virtudes espirituais, atos de piedade e que revelam assim uma rotina boa na vida da pessoa. A pessoa que busca o tempo todo a oração, a pessoa que ama a leitura bíblica, que ama atos devocionais de uma maneira geral, uma vida de piedade, o bom testemunho, tudo isso girando em torno do servir a Deus, do ser amigo de Deus, do amar ao Senhor Jesus. É o que se desejaria para todos. Há pessoas que têm no dinheiro um vício espiritual, por quê? Porque todo o seu raciocínio, toda a sua mente está no lucro. Eles não conseguem imaginar nada que não possa dar lucro, que não possa atrair mais dinheiro, que não possa atrair conforto material. Isso, de fato, se torna um vício, uma ganância, uma avareza, que é idolatria, conforme o texto que acabamos de ler de Colossenses. E aí, nessa condição de atribuir ou conferir atributos divinos ao dinheiro, de transformar a busca pelo dinheiro, pelo lucro, pelas coisas que o dinheiro dá num vício espiritual, diante disso as pessoas correm mais e maiores riscos para uma satisfação cada vez menor. Sobre correr riscos cada vez maiores para tentar ganhar o dinheiro e mesmo assim ter uma satisfação cada vez menor por mais que se ganhe. A gente tem muitas histórias atuais, nos dias atuais, de servos e servas de Jesus que estão pelo mundo afora, por exemplo, no Oriente Médio, correndo gravíssimos riscos da própria vida. Para quê? Para anunciar o Evangelho, para cumprir o ID do Senhor Jesus. São pessoas que estão dispostas a sacrificar a própria vida e às vezes estão ali em risco da própria família, da esposa, ou do marido, ou dos filhos. Correm riscos para quê? Para poder satisfazer a Deus e cumprir o mandato do Senhor. Por outro lado, nós temos hoje pessoas dispostas a correr os maiores riscos possíveis para obter mais dinheiro. Há pessoas que correm o risco de ser presas. Pessoas que praticam atos de corrupção, por exemplo, no poder público, que praticam atos ilegais, enfim, de natureza criminosa, correndo gravíssimos riscos de prisão, de morte no embate com a polícia, enfim, estão dispostas a correr os maiores riscos possíveis, desde que obtenham dinheiro. Então, observe, que tipo de risco você está disposto a correr, em nome do quê? Então, hoje, a ganância, a avareza, que é a idolatria, tem levado pessoas a correrem riscos tremendos na própria vida, porque elas amam o dinheiro.
e aquilo que o dinheiro pode dar. E eu falo risco, não apenas risco de ser preso, risco de ter um embate com a polícia, alguma coisa assim, mas riscos de destruírem a própria família, riscos de destruírem a própria saúde, ou de acabarem com a própria reputação, a reputação de toda uma família, né? Pessoas dispostas a correrem riscos, os maiores riscos em nome do dinheiro. Por quê? Porque o amam intensamente. Porque tem uma relação que não é uma relação só de um mero desejo, uma vontade de obter, mas é uma relação de idolatria, de essencialidade, porque aquilo é algo sem o qual elas não conseguem viver. Bom, se é algo sem o qual eu não consigo viver, então é um Deus na minha vida. Essa é a realidade. A gente pode tentar aqui tapar o sol com a peneira, tentar, enfim, esconder essa realidade, mas essa é a realidade, né? De pessoas que correm riscos cada vez maior. E aí, não é só o dinheiro. A gente usa aqui o dinheiro, que é uma forma bem presente, atual, de revelar isso, mas existem outras coisas, porque, na verdade, qualquer coisa pode ser um ídolo. Escuta o que eu estou te dizendo, qualquer coisa na sua vida pode ser um ídolo. Na verdade, quando nós convertemos algo bom, tal como um objetivo bom, em algo absoluto, passamos a fazer qualquer coisa para conseguir esse objetivo e subvertemos qualquer outra lealdade ou valor. Olha, é importante demais isso aqui. Quando você transforma algo bom em algo absoluto, você passa a estar disposto a subverter qualquer outra lealdade ou valor em nome desse absoluto que você construiu na sua vida. Então, você tem aí um namorado, uma namorada, e esse relacionamento para você não é apenas algo bom, mas é algo sem o qual você não vive. Se tornou um absoluto na sua vida. Como que isso funciona? Você está disposto a perder qualquer coisa na vida, menos o relacionamento. Esse relacionamento é o centro da sua vida. E aí você começa a subverter outras lealdades e outros valores, inclusive os valores do Evangelho. Aí você começa a flexibilizar o texto bíblico, aí você começa a negociar com o pecado, você começa a racionalizar o pecado, você começa a torcer a realidade da lei de Deus, das Escrituras, porque você está disposto ou disposta, de fato, a subverter a lealdade às Escrituras em nome desse relacionamento. Então você começa a abrir mão de certas coisas em nome disso. Ou seja, algo que é bom, de repente era um bom relacionamento, se torna algo absoluto na sua vida. Você tem um negócio, né, uma empresa que está de vento em popa, está crescendo, você está tendo total êxito no seu trabalho, enfim, ótimo, maravilha. Mas de repente isso se tornou absoluto. A sua lucratividade, a produtividade da sua empresa, a reputação da sua empresa, o crescimento dela, de repente se tornou algo absoluto e você está disposto a subverter qualquer outra lealdade ou valor em nome do crescimento da sua empresa, pronto. A sua empresa se tornou um ídolo na sua vida. E quando você começa a subverter valor, você começa sobretudo, a se esquecer do Evangelho, se esquecer da lei de Deus, da ética do reino de Cristo. E aí pronto, isso é um sinal claro de que há uma idolatria na sua vida. Só para a gente exemplificar aqui, quando a gente fala que qualquer coisa pode ser um ídolo, veja algumas coisas que eu quero exemplificar. A boa forma e saúde físicas. A boa forma física é uma coisa boa? Sim, claro. É sempre bom lembrar que esse corpo que Deus lhe concedeu, foi Ele, Deus, que lhe concedeu para você cuidar bem dele. Então, você cuidar da sua saúde, cuidar da sua forma física, fazer atividade física, né? Enfim, é ótimo. Mas isso pode se tornar um ídolo quando você entra na tirania da estética, na tirania da boa forma física, e você começa a subverter qualquer outro valor em nome dessas coisas. Sua segurança financeira da sua família é uma coisa boa? Claro,
É evidente que é uma coisa boa. Mas quando isso se torna algo absoluto na sua vida, o mais primordial de todos os objetivos da sua vida, a mais importante de todas as metas, o principal anelo da sua existência, aí você começa a se dispor a subverter outros valores, aos valores do reino, à ética do reino de Cristo, aos mandamentos do Senhor. Você começa a subverter, na verdade, a sua lealdade ao próprio Cristo, ao próprio Senhor, o seu amor a Jesus em nome dessas coisas, pronto, se tornou um ídolo na sua vida. O seu sucesso profissional é uma coisa boa? Claro, eu quero ter sucesso profissional. Eu quero que os meus filhos tenham sucesso profissional. É normal. Eu quero que a minha esposa tenha sucesso profissional. Normal. É uma coisa boa? É. É muito melhor ter sucesso do que fracasso, sem sombra de dúvida. É melhor ser bem-sucedido do que ser medíocre. É claro, isso é evidente. Entretanto, quando isso se torna um valor absoluto na sua vida, essencial, pronto, e você está disposto a subverter outros valores em nome disso tudo, pronto. Você está diante de algo bom que se tornou um ídolo. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. A sua boa reputação. Ter uma boa reputação é algo bom? Claro que é. Vale lembrar aqui o que diz Jesus em Mateus 5,16, em que ele, lá no Sermão do Monte, afirmou: assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que vejam as vossas boas obras, as suas boas obras, e glorifiquem a Deus. A boa reputação é algo importante, sobretudo, né, quando você usa essa boa reputação para glorificar o nome de Deus. Mas há pessoas que, em nome de ter uma boa reputação, estão dispostas a uma deslealdade com relação a Cristo, ou se acovardam diante de situações em que deveriam mostrar a sua autenticidade cristã. Quando isso acontece, é porque elas acham que a sua reputação pessoal é mais importante do que defender o Evangelho. Observe, algo absoluto que me leva a deixar de lado certas lealdades, certos valores que eu não poderia deixar. Quando a gente fala que qualquer coisa pode ser um ídolo, pode se tornar um ídolo, deixa eu dizer para você, até mesmo um ministério cristão, o ministério na Igreja de Cristo, pode se tornar um ídolo. Há pessoas apegadas em suas funções, em suas atribuições, em seus cargos. Há pessoas que amam mais os seus ministérios específicos do que o dono da igreja. Há pessoas que amam mais as suas tarefas e aí estão dispostas a cometerem até, às vezes, atrocidades, atos contra outros irmãos, em defesa, entre aspas, do seu ministério, porque amam mais o seu ministério, o seu trabalho, né? Aquele setor que ele domina na igreja, mais do que o próprio Senhor Jesus. E aí eu estarei transformando o meu ministério cristão num ídolo, num falso Deus na minha vida. Eu posso ir além com vocês. Olha, valores morais e virtudes podem se tornar ídolos? Sim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, que está participando conosco, ter valores morais e virtudes é fundamental, né? Viver em sociedade seria insuportável se as virtudes não fossem respeitadas, se elas não forem respeitadas, se os valores morais também não forem observados. Mas eu estou falando do quê? De pessoas que se afiançam e confiam nas suas virtudes pessoais, que se acham mais virtuosas, mais valorosas, com um padrão moral acima dos demais, que se acham do bem e os outros sempre são o do mal, nunca ele próprio. Enfim, há pessoas que idolatram as suas próprias virtudes, ou as virtudes que pelo menos ele pensa que tem, e não se acham, não se reconhece em situação de fraqueza e dependência de Deus, como deveria ser todo cristão. Não se reconhece pecador, pode até não confessar, mas às vezes lá no fundo do seu coração, ou no seu comportamento, nas suas reações diárias, são pessoas que acabam revelando que confiam demais nos seus valores morais e nas suas virtudes e transformaram essas coisas em ídolos na sua vida. A sua família pode se tornar um ídolo na sua vida.
Há pessoas que subvertem valores e lealdades a Cristo e à igreja de Cristo por causa da família. Observe, cuidar da família é também algo que Deus requer de mim e de você. Não é disso que estão falando. Faz parte da nossa ação cristã, da nossa ética cristã, cuidar dos nossos. Entretanto, eu estou me referindo aqui a pessoas que colocam as suas famílias acima do próprio Deus, acima das coisas de Deus. E, para encerrar aqui esse rol de exemplos, né, de situações, quando a gente está defendendo aqui o ponto de vista de que qualquer coisa pode se tornar um ídolo, uma boa causa social ou política também pode se tornar um ídolo. Ora, ter uma boa causa social ou uma boa causa política, isso é algo bom? Sim, claro, evidente. Uma boa causa social ou política são algo importante para a sociedade, e é bom que você defenda coisas dessa natureza. Contudo, quando você começa a achar que é só... Se essa sua causa política, se essa sua percepção política não se implementar, não se implantar, pronto, está tudo perdido, ou é desse jeito, ou então não há nem mais o que Deus possa fazer, que a única saída e solução para um país é andar num determinado direcionamento político, para um lado ou para o outro, pronto. Aquilo que era para ser uma coisa boa pode se tornar um ídolo. E aí, em nome desse ídolo, essa boa causa social ou política, muitas vezes cometemos coisas que não deveríamos cometer. Quando a gente fala em criar um Deus, forjar um Deus, há algumas questões, então, que a gente precisa lembrar aqui a vocês, a cada um de vocês. Primeiro, que um Deus falso, qualquer coisa que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus. É algo que, caso você perca, a sua vida não mais parecerá digna de ser vivida. Aí eu quero que você pense, pare aí por alguns segundos e pense. Há algo na sua vida hoje que, se você perder, lhe parecerá que a sua vida não é mais digna de ser vivida. Se há alguma coisa nesse sentido, se isso que está aí ocupando esse lugar é algo criado e não é o próprio Criador, então pode ser que haja um Deus falso no seu coração. Há um Deus falso em sua vida quando um valor finito, limitado, se torna o núcleo de valor, é o ponto central, é um núcleo de valor na sua vida, pelo qual outros valores são julgados, ou seja, algo que se tornou fonte suprema de significado. A nossa fonte suprema de significado é o próprio Senhor Jesus. Nossa fonte suprema de significado é o próprio Deus, o Deus Criador, o Deus soberano, o Deus amoroso, o Deus fiel, o Deus misericordioso e a sua palavra, conforme por ele revelado. Se há qualquer outra fonte suprema de significado e valor na sua vida, ou se a sua vida gira em torno de outra fonte que não seja o próprio Deus, pronto, você pode estar diante de um falso Deus. Existem algumas metáforas importantes que eu quero aqui usar com você para entender essa relação idolátrica com alguns objetos que há na nossa vida. A gente vai usar aqui a metáfora conjugal, a gente vai usar a metáfora política e outra forma de metáfora para você entender de que maneira pode se dar a idolatria na sua vida. A metáfora conjugal. São as escrituras que nos apontam para isso, para essa metáfora conjugal. Conjugal, estou falando de quê? De casamento, né? Estou falando de cônjuge, de um relacionamento entre marido e mulher. E as próprias escrituras nos apontam, nos indicam que quando você deixa o seu Criador, ele deixa de ser a fonte suprema de satisfação, de desejo, de amor, de obediência da sua vida por outra coisa, você está diante de um adultério espiritual. Uma passagem em Isaías 54, versículo 5, em que Deus fala assim, olha,
porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, versículo 5. Há uma outra passagem já agora no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 4, em que consta assim as seguintes palavras de Jesus. Ele fala assim, lá para os escribas e fariseus que com ele conversavam e haviam pedido a ele um sinal, ele fala assim, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Por que uma geração adúltera? O que é um adúltero? O adúltero é o que comete, evidentemente, adultério. O que é o adultério? O adultério é a traição, é a falta de lealdade com relação ao seu cônjuge, ao seu marido, à sua esposa. E esse é o primeiro sentido que a idolatria, o andar segundo falsos deuses, nos é dado aqui em termos de metáfora, de comparação, a metáfora conjugal. É como um marido traiu uma mulher, ou a mulher traiu o marido. É nesse sentido que a Bíblia nos coloca quando nós, aqui às vezes, dentro do nosso coração, nem que seja passageiramente, transitoriamente, em vez de depositarmos a nossa confiança, obediência e desejo em Deus, a gente deposita num objeto criado, em alguma outra coisa. No nosso patrimônio, na nossa riqueza, na nossa carreira profissional, na nossa reputação, na nossa família, no cônjuge, nos filhos, enfim, no que for. Metáfora conjugal, na Bíblia, aponta para um adultério espiritual cada vez que Deus não é a fonte suprema de satisfação, obediência, anelo e desejo na nossa vida. Mas há uma outra metáfora, a metáfora da religião. Religião tem a ver com redenção, com religar, com redimir. Então eu estou falando aqui de algo que tem um poder redentivo. E às vezes essa questão da idolatria tem a ver com essa metáfora da religião. Deus deveria ser o nosso verdadeiro Salvador. Ele deve ser o nosso verdadeiro Salvador. Quando você acha que o resgate da sua vida, a sua redenção pessoal, a sua afirmação pessoal estará na sua propriedade financeira, ou seja, quando está na sua propriedade financeira a sua fonte maior de segurança, pronto, você está cometendo um erro tremendo dentro dessa chamada metáfora religiosa. Por quê? Porque você está vendo nisso uma eficácia redentiva, algo que vai redimir a sua vida, algo que vai, enfim, estabelecer um padrão adequado de felicidade, paz, realização na sua vida. E aí você está torcendo o sentido de religião. A gente usa então essa metáfora religiosa. Existe ainda uma metáfora política. Política tem a ver com poder, tem a ver com controle. Deus deveria ser ou deve ser o nosso único Senhor e Mestre. E vou dizer uma coisa para você. O que controla a sua vida? O que de fato tem controlado a sua vida? Talvez você diga assim, numa resposta rápida, sem muitas reflexões, é Deus que me controla. É a palavra de Deus que me controla. Mas será? Será que no dia a dia, no seu cotidiano, nas suas rotinas, nas suas reações diante das pessoas, no balcão do seu negócio, nos contratos que você assina, nas aulas que você ministra, enfim, na sua atuação, enfim, profissional, será que naquelas reações imediatas que você tem diante de uma tensão, será que é Deus mesmo quem tem te controlado? Ou será que o anelo por lucro? Ou será que o desejo e a preocupação excessiva com a sua reputação e aceitação pessoal é isso que tem controlado a sua vida em vez da sua lealdade a Deus? Então eu digo para você, aquilo que nos controla, aquilo que direciona que é o nosso Senhor. Aquilo que conduz o seu convergir para a direita ou para a esquerda, aquilo que vai ditar, aquilo que você vai falar, aquilo que você vai sonhar, anelar, é isso que, na verdade, que está direcionando. Olha, é comum em final de ano, talvez menos comum hoje em dia, as pessoas fazerem listas de propósitos para o ano seguinte. E aí você faz lista lá de propósitos. Eu vou começar um regime,
né? Vou ganhar mais dinheiro, vou trocar de time de futebol. Enfim, você faz a lista que você quiser. Para você saber se é Deus que está controlando a sua vida, eu digo para você, nessa lista, qual é o nível de prioridade que você coloca para a igreja, para o trabalho do Senhor, para o servir ao Senhor, para uma vida mais devocional? Qual que é o lugar dessas coisas na lista de prioridades que você coloca não só na virada de ano, mas no seu dia a dia? Quando você acorda de manhã cedo e senta na sua cama, qual o primeiro pensamento que lhe veio à mente? É Deus? É glorificar a Deus? É agradecer ou não? Ou se há outras preocupações maiores na sua vida? Nós somos controlados por aquele que é o Senhor da nossa vida. Se é as ocupações do seu trabalho, então o trabalho se tornou o Senhor da sua vida. Eu pergunto mais com relação a esse controle. Quem é que controla a sua vida? Quais são as suas emoções mais persistentes? Sabe aquelas emoções que às vezes você não consegue se livrar delas, né? Às vezes um ódio, uma raiva que você tem, né? Uma revolta permanente com determinadas situações, e que você não pode ver uma imagem, que você não pode ouvir uma pessoa, você não pode ver um personagem, você não pode ver um político, que você fica irado. Deixa eu dizer para você, é isso que está controlando a sua vida. Esse que tem sido o Deus da sua vida. Ou por trás disso há um Deus que é Ele de fato que está movimentando, por mais que você confesse o contrário. O que te deixa de fato ansioso, irado, desesperançado? A resposta a essas coisas são pistas para identificar ídolos em sua vida, porque são ídolos que estarão por trás de todas essas coisas. Bom, o que eu quero, ao encerrar aqui a nossa abordagem, é oferecer para você, sugerir a você uma oportunidade de desencantamento em relação a essas coisas. Eu não sei em que nível você pode estar andando segundo falsos deuses, mas o que eu quero oferecer a você, sugerir a você, recomendar, primeiro, discernir os ídolos do nosso coração e da nossa cultura. Seja maduro, seja vigilante, seja sóbrio, tente perceber os ídolos que circundam a sua existência e que às vezes já estão aí morando no seu coração. Discernir é encontrar o cerne, né? Ir no âmago, no centro, né? No profundo das coisas. Uma vez discernindo, isso vai exigir de você uma atitude corajosa, sabe? De olhar para dentro de si mesmo, né? Discernir vai exigir essa coragem. Uma vez feito isso, volte-se para o Deus verdadeiro, volte-se para Deus e se disponha a deixar tudo por Cristo. Há um hino tradicional, antigo, nosso, cujo refrão diz assim: tudo deixarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Esse é o sentido, né? Mas esse tudo é algo que você vai discernir como aquilo que funciona como um falso Deus, que você precisa abandonar na sua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado e daremos sequência em outras aulas sobre esse assunto.